Boa noite a todos. Nesses primeiros momentos que vamos falar sobre a encíclica Querida Amazônia, vou começar de uma forma bem leve. O Papa Francisco escolheu 6 poesias que falam dos sonhos que ele tem para a nossa querida Amazônia. Interessante saber que o nosso Papa Francisco é um Papa que sonha, mas ao mesmo tempo oferece sugestões concretas para mudar o destino da Amazônia. Então, na exortação Querida Amazônia, ele também se confia à poesia para narrar a beleza violada do pulmão verde do mundo. A primeira poesia é de Ana Lucila Lema, de uma tradução de um poema indígena que se chama Com a Chuva Estou Vivendo. Diz assim: aquele luzeiro se aproxima, revolteiam os beija-flores, mais do que a cascata troa meu coração. Com esses teus lábios regarei a terra, possa o vento julgar em nós. Isto multiplica o efeito desintegrador do desenraizamento que vivem os indígenas, diz o Papa Francisco com esse poema, forçados a emigrar para a cidade, procurando sobreviver, por vezes de forma não digna, no meio dos costumes urbanos mais individualistas e de um ambiente hostil. Como consertar um dano tão grave? Como reconstruir estas vidas desenraizadas? À vista desta realidade, é preciso valorizar e acompanhar todos os esforços que fazem muitos destes grupos para preservar os seus valores e estilo de vida e integrar-se nos contextos novos sem os perder, antes, pelo contrário, oferecendo-os com uma própria contribuição para o bem comum. A segunda poesia se chama Chamado, é de Juan Carlos Galeano, publicado em 2011, e diz assim: do rio fazes o teu sangue, depois planta-te, germina e cresce, que tua raiz se agarre à terra, mais e mais para sempre, e por último, se canoa, barco, jangada, solo, jarra, estábulo e homem. Diz o Papa, os grupos humanos, seus estilos de vida e cosmosvisões são tão variados como o território, pois tiveram que se adaptar à geografia e aos seus recursos. Não são iguais as aldeias de pescadores, as de caçadores, nem as aldeias de agricultores do interior, as dos cultivadores de terras sujeitas a inundações. Além disso, na Amazônia encontram-se milhares de comunidades de indígenas, afrodescendentes, ribeirinhos e habitantes das cidades, que, por sua vez, são muito diferentes entre si e abrigam uma grande diversidade humana. Deus se manifesta, reflete algo da sua beleza inesgotável através de um território e das suas características, pelo que os diferentes grupos, numa síntese vital com o ambiente circundante, desenvolvem uma forma peculiar de sabedoria. A próxima poesia é intitulada O Rio Amazonas. Ela é de Pablo Neruda, o grande poeta. E começa assim: Amazonas, capital das sílabas d'água, pai patriarca, és a eternidade secreta das fecundações. Chegam-te rios como pássaros. O Papa sublinha: além disso, é a coluna vertebral que harmoniza e une. O rio não nos separa, mas nos une, nos ajudando a conviver entre diferentes culturas e línguas. Embora seja verdade que neste território há muitas Amazônias, o seu eixo principal é o grande rio, que é filho de muitos rios. A quarta poesia narra a importância dos versos para descrever uma dimensão dos lugares que a sociedade consumista tende a não levar em consideração.
Muito interessante essa poesia de Vinícius de Moraes, de 1946, do livro A Transformação pela Poesia. E é assim: sofre o mundo da transformação dos pés em borracha, das pernas em couro, do corpo em pano e da cabeça em aço. Sofre o mundo da transformação da pá em fuzil, do arado em tanque de guerra, da imagem do semeador que semeia na do autômato com seu lança-chamas, de cuja sementeira brotam solidões. A esse mundo só a poesia poderá salvar, e a humildade diante da sua voz. A quinta poesia é de Juan Carlos Galeano, de um livro chamado Los que creyeron, em espanhol, Aqueles que Acreditaram, de 2011. E diz assim: aqueles que pensavam que o rio fosse uma corda para julgar, enganavam-se. O rio é uma veia muito sutil sobre a face da terra. O rio é uma corda onde se agarram os animais e as árvores. Se o puxarem demais, o rio poderia arrebentar. Poderia explodir e lavar-nos a cara com a água e com o sangue. Esta quinta poesia nos ajuda a expressar uma dolorosa sensação de que muitos compartilhamos hoje. A verdade ineludível, diz o Papa, aquela que não se pode nunca desconfiar, é que, nas condições atuais, com este modo de tratar a Amazônia, tanta riqueza de vida e de tão grande beleza estão tomando o rumo do fim. Embora muitos pretendam continuar a crer que tudo vai bem, como se nada acontecesse. E por fim, não menos importante, pelo contrário, mais próxima da nossa realidade, junto com Vinícius de Moraes, é o poeta Pedro Casaldáliga, que foi bispo emérito da prelazia do Alto Xingu, que diz assim: flutuam sombras de mim, madeiras mortas, mas a estrela nasce sem censura, sobre as mãos deste menino, especialistas que conquistam as águas e a noite. Bastar-me-á saber que tu me conheces inteiramente ainda antes dos meus dias. Nesta sexta e última poesia, Francisco explica que é preciso apreciar esta espiritualidade indígena da interconexão e da interdependência de todo o criado. Espiritualidade da gratuidade que ama a vida como dom. Espiritualidade de sagrada admiração perante a natureza que nos acumula com tanta vida. No entanto, continua, se trata também de conseguir que esta relação com Deus presente no cosmos se torne cada vez mais uma relação pessoal com um tu, que sustenta a própria realidade e lhe quer dar um sentido, um tu que nos conhece e ama. Até a próxima, onde vamos falar mais um pouquinho da encíclica da exortação apostólica Querida Amazônia, do Papa Francisco. Muito obrigado.